agradecer mais as comunidades virtuais por estar acolhendo, né, a proposta de trabalhar com o Atlas TI, que renda bons frutos. Eu queria, antes de começar, exatamente com as práticas, dizer o seguinte, que talvez o mais trabalhoso dessa segunda etapa aqui não seja nem os recursos, algum deles nós vamos revisitar, tá? Mas será aquilo que eu disse na primeira etapa, e vou reforçar aqui, inclusive, na minha transparência. Né? Transparência é ótimo. Na minha projeção de tela aqui, que eu já vou até começar a compartilhar, que é a gente ter o entendimento de que o software, para ele funcionar bem, tem que ter um propósito definido por trás, que no nosso caso são os nossos objetos de pesquisa muito bem delimitados, até onde eu quero ir, o que eu preciso de fazer, né, onde eu quero chegar com a minha pesquisa. Então, eu vou começar aqui, deixa eu apresentar minha tela inteira, vamos lá. Bom, vocês vão me ajudando aí à medida do possível, pessoal, para eu saber que eu estou conectado. Se interromper, eu vou deixar o WhatsApp, viu, linha aqui aberto, você me dá um toque para eu poder verificar o que está acontecendo com a conexão, tá? Tá, tudo bem, estaremos aqui acompanhando. E a gente adotou aquele esquema de, em bloco, ir desenvolvendo a fala, a interação, e depois nós vamos, né, eu vou disponibilizar o vídeo para a Lin, que cordialmente faz a edição, e a gente compartilha, né, para vocês poderem fazer isso depois em casa, com tranquilidade. Então, a ideia aqui é exatamente mostrar os recursos, né? Então, a gente já tem esse conhecimento, eu sou o Marcinho, né? Em alegria com comunidades virtuais aqui, vamos falar do Atlas TI, né, mais especificamente hoje, das questões que envolvem codificação em rede semântica, que eu acho um recurso muito poderoso do Atlas, tá? Lembrar, né, como sempre, né, que software é meio, ele não é fim, tá? Então, nós estamos tratando o software aqui como mediador, né, aquele que vai dar suporte, mas vai se unir ao nosso projeto. E, para isso, né, temos que ter a consciência de que assumir o controle quando ele travar, se ele travar. Bem definidos e delimitados, o que eu quero fazer com o software. O pessoal, né, aqui de São João, Isaías, Rodolfo, Samuel, Gabriel, que está chegando hoje, pode ficar tranquilo, porque eu vou retomar algumas, vamos dizer assim, condições básicas para o funcionamento do software, que parte de incorporar essas fontes primárias, tá? Que vocês têm que entender, tá? Vocês têm que entender o que está por trás, né, do nosso processo. Então, de onde que eu vou partir? Eu não vou partir do software. Eu tenho que explicar para vocês o que eu vou fazer com o software a partir de um tema e de um problema. Então, a minha temática, para ficar bem próxima daquilo que todo mundo aqui, acho que não tem problema, que todo mundo da área de educação, né, de alguma maneira tem esse tensionamento, eu escolhi uma legislação, tá? E dentro dessa legislação, ela é, vamos dizer assim, vai trazer para a gente grandes modificações na licenciatura, tem muita gente que ainda nem se atentou para isso, que é a resolução que saiu em dezembro, que vai reestruturar todas as licenciaturas mais uma vez. Foi publicada uma nova resolução que vai mudar novamente a forma da estruturação da nossa formação de professores. Por quê? Né? A Base Nacional Comum Curricular Então, vamos lá. Então, pessoal, voltando aqui, eu dizia da necessidade da gente ter o tema muito bem delimitado, o problema que nós vamos tratar dentro do software, e aí eu escolhi esse recorte aqui. Né? Eu peguei uma resolução, que é do Conselho Nacional de Educação, que tem, né, vai entrar como efeito já foi publicada e aprovada pelo Ministério da Educação, ela é de dezembro de 2019, ela trata da formação de professores. No meu recorte que eu faço é exatamente como que essas tecnologias digitais de informação e comunicação vão aparecer nessa resolução, né, e o que vai ser interposto a partir disso. Então, se a gente fosse colocar uma questão, né,
seria essa aqui, ó, considerando a incorporação pedagógica das tecnologias digitais de informação e comunicação, repara, o recorte está estabelecido. Então, eu vou olhar a resolução pela ótica da incorporação pedagógica das tecnologias digitais. A partir disso, eu quero identificar como está delineada a formação de professores na resolução nova do CNE. Isso tem que ficar muito claro, pessoal. Tá? Então, eu vou fazer a minha codificação dos documentos, né, a partir exatamente disso, onde aparecem as tecnologias e qual que é o modelo pedagógico, né, que vai resultar, né, dessa nova formulação da formação de professores, e aí eu pego só os lugares que são de interesse meu, que diz respeito às tecnologias de informação e comunicação. Isso tem que ficar muito claro, tá? Bom, se eu mostrasse isso aqui para vocês, né, nesse momento, isso pode gerar alguma, vamos dizer assim, disposição. Falar, meu Deus, né, muita coisa numa tela, tá? Mas aqui eu posso dizer que já é um primeiro lugar que nós vamos chegar com o software num primeiro momento hoje, tá? Apesar de estar pequeno, não dá para se ler, né? Mas eu vou construir isso passo a passo para vocês. Num primeiro momento, a gente já começa a perceber o seguinte, ó, para a gente poder deixar bem claro, né, que esse modelo pedagógico, que nós estamos falando, a partir gerado por essa nova resolução, né, ele é pautado em competências gerais, tá? Esse modelo pedagógico impele algumas dimensões profissionais, né, que vão dizer que o professor tem que ter conhecimento profissional, que tem a ver também que ele tem que ter prática profissional nos nossos estágios, na residência pedagógica, por exemplo. Essa dimensão profissional também exige um engajamento desse profissional, né? Então, esse é o modelo pedagógico, é pautado em competências e dimensões. Só que essas dimensões, por sua vez, trazem competências específicas, que não são só essas aqui que eu listei aqui nessa vamos dizer assim, nesse tronco, né? Na verdade, nesse ramo de árvore aqui, ó, né? São muitas outras, mas como o meu recorte diz respeito somente às tecnologias, eu já fiz, né, a seleção aqui apenas das competências específicas que dizem respeito à dimensão profissional que envolve as tecnologias digitais. Só que essas competências específicas, por sua vez, geram habilidades, né? Elas exigem habilidades, né? Então, vou em cada habilidade, nesse outro braço aqui, né, outro galho da árvore, né, e venho listando todas as habilidades, né, associadas à formação de professor, a incorporar pedagogicamente as tecnologias, né, que estão listadas na resolução, né. Então, para a gente poder ir para o software e chegar nessa conformação, que não é a final, tá, porque essa aí está bem confusa, né, mas é só para vocês verem por que eu estou dizendo isso. Porque, como somos nós que estamos sob controle do software, o que vai acontecer? O nível de detalhamento que a gente der, o software vai responder, né? Eu poderia explicar isso aí de uma outra maneira para vocês, e eu vou no próximo slide aqui, eu vou mostrar para vocês como é que eu falo a mesma coisa, só que de maneira diferente, e talvez de uma maneira muito mais ordenada, né? Esse nível de detalhamento, nós vamos chegar nele, e eu pretendo chegar no segundo, tá? Ainda hoje. Que segundo seria esse? Esse aqui, ó, ficou mais bonito, né? Tá mais limpo. Reparem aí, o meu modelo pedagógico, ele é pautado em competências gerais e específicas. Essas competências específicas têm as suas habilidades individualizadas, né? Esse modelo pedagógico, ele tem as dimensões, né, dimensões ligadas à profissão, que seria a dimensão da prática, do conhecimento e do engajamento, e cada uma dessas dimensões vão se desdobrar aí, ó, em competência, isso segundo a legislação, viu, pessoal? Isso não é coisa da minha cabeça, não. Eu fui estruturando isso a partir das muitas leituras que eu fiz da resolução, tá? E que foram conduzindo a minha codificação desse lugar aqui, para um lugar que estava bastante caótico ainda, aí embora já organizado, melhor, inclusive, que eu consegui ler no documento, para esse lugar aqui, que é o modelo, que eu já, inclusive, refinei ele mais uma vez, mas que para a gente trabalhar hoje aqui, eu acho que vai dar conta, né? E lembrando, a minha codificação, o que eu estou chamando de codificação? Cada
retângulo desse que vocês estão vendo colorido, de verde, verde escuro, verde mais claro, e de um azul, que eu vou chamar de azul piscina aqui, né, tem a ver com aquela história de incorporação das tecnologias na formação pessoal, na formação profissional inicial, né, dos professores, e cada uma dessas casinhas aqui, né, desses retângulos, é o que eu estou chamando de código lá no Atlas, e nós vamos fazer aqui agora. Aí eu queria o seguinte, antes de entrar no software, eu queria saber de vocês se vocês conseguiram compreender essa lógica, né? Eu estou atrás de um modelo pedagógico e eu vou tentar estruturar, né, esse modelo pedagógico a partir da leitura textual, né, de um documento, que gerou exatamente essa composição de sentido. Esse modelo tem competências, dimensões, as dimensões têm as suas competências específicas, essas competências específicas têm habilidades associadas a elas. Isso está claro? Porque senão vai ficar difícil a gente ver isso no software. Eu vou, então, voltar para a tela do Atlas, vou carregar. O que é o Atlas? O Atlas é um softwarezinho, né? Ele é pago, nós já falamos sobre isso, né? Tem lá um fornecedor, o Adilson, que está conosco, que é representante, inclusive, né, na região Nordeste do Atlas TI, né? Depois, quem tiver dúvida, quiser entrar em contato com o Adilson, aí pode fazê-lo, mas tem o site também, né, que nós vimos na nossa primeira interação, né, que faz lá a venda. Eu vi Lean, acho que adquiriu a licença temporária, a Ludmilla também, né, porque realmente é um software muito poderoso. Tá? Essa aqui é a tela inicial, né, que a gente trabalha, que eles nos oferecem. Eu vou criar um projeto novo, que eu vou dar o nome de parte 1. Peço ele para criar, né, o espaço de trabalho aqui. Ele está trabalhando. Pronto. Vou abrir minha tela aqui. Esse aqui, pessoal, é o ambiente tradicional do Atlas TI, né? Ele é bem próximo aí, numa tentativa de aproveitar o ambiente, né, que a gente está acostumado, os editores de texto, né, desses pacotes de Office, né? E a gente vai ter essa parte de cima aqui, né, que é chamada de Ribble, né? E esse navegador, de explorador, que é a parte que vai permitir a gente, nessa área branca, trabalhar com os nossos dados, tá? Primeira coisa que nós vamos passar aqui, né, nós vamos tentar hoje nós vamos trabalhar com documentos, com códigos, comemos, e a gente pretende chegar naquela construção que eu mostrei para vocês aqui, através da rede semânticas, que, no meu entendimento, é um dos recursos mais poderosos que o Atlas tem. Tá? E nós vamos também mexer com grupo de código e talvez também com grupo de documentos. Mas vamos lá. Vamos começar, né? A partir de quando você pede ele para criar o trabalho, ou o espaço de trabalho, que é aqui a gente chamou de unidade hermenêutica, e aí, só para esclarecer o pessoal que não estava presente na primeira, é só um nome, né, para o espaço de trabalho. Essa unidade hermenêutica ela vai agregar todos os nossos dados primários. O que são os nossos dados primários? Os vídeos que a gente fez, as entrevistas em áudio, as transcrições, os documentos que você quer analisar em termos textuais, PDF, imagem, é tudo aqui que ele faz essa conjunção, né, de fontes primárias. A gente vai olhar aqui, ó, porque está tudo zerado, né? Como eu pedi para criar agora, né, 0 documentos, 0 códigos, 0 memorandos, 0 memorandos é ótimo, 0 memos, né, 0 redes e por aí vai. Então, o primeiro passo para mim aqui é buscar os dados. O que eu tive o cuidado de fazer? Para agilizar, eu já fui destacando em verde, no PDF que eu vou utilizar aqui com você da legislação, os lugares da codificação para não precisar ficar lendo. É só isso quem fez não foi o Atlas TI, não. Fui eu que fiz para agilizar o nosso trabalho aqui na tarde de hoje, tá? Mas eu vou mostrar isso para vocês em tempo. Então, para mim incorporar esses dados, né, na minha unidade hermenêutica que está vazia, nesse momento eu vou vir aqui, ó, adicionar documentos, né? E eu já vou puxar uma pasta inteira onde eu já coloquei esses documentos. Então, já tem todas as minhas fontes primárias nessa pasta. Vídeo, áudio, tudinho, né? Essa pasta está na minha área de trabalho, numa pastinha chamada DocPrim2, tá? Eu já estou com ela aberta, mas não está vazia, não, estão aqui. Tá? Só que eu estou adicionando a pasta inteira, o conteúdo da pasta inteira. E se eu quisesse ver
os documentos, né? Em vez de adicionar o conteúdo da pasta, eu adicionaria os arquivos, ó. E aí sim, na área de trabalho, mesmo caminho. Então, aqui, ó, todos eles estão aqui. É a mesma coisa, eu teria de arrastar, ó, né? Selecionei todos, eu tenho 2 áudios, 2 fotos, alguns textos, 4 textos, né? E 2 vídeos. Quando eu pedir para abrir, ele faz o trabalho de converter e criar os documentos. Ó. Pronto, são 10. Ó. Reparem aqui, ó. Já estou com 10 documentos. Ó, 2 áudios, as fotos, os textos e os vídeos. Ok? Bom, eu posso aumentar isso aqui, ó. Né? Claro que quando eu aumento, eu diminuo minha área de trabalho aqui, depois vocês vão ver que eu vou ficar mexendo nisso aqui, que eu posso, inclusive, esconder nesse triângulozinho aqui que eu tenho no lado, ó, eu escondo o explorador, ó, aí eu ganho a área todinha para trabalhar. Então, posso aumentar, né? E a primeira ação que eu vou convidar para a gente pensar, né, é exatamente de a gente partir, né, para já incorporei os documentos, né? Eu vou fazer o seguinte, vou mostrar o poder disso, outro dia eu estava pensando nisso, né? Como é que a gente faz coisas de maneira equivocada, né? A gente procura palavras, né, num documento, do Ctrl F, né? Vamos procurar quantas vezes a palavra digital aparece. Aí a gente vai, 1, 2, 3, né? Pelo PDF ou pelo Word, ele conta para a gente. Esse aqui, como está tudo agregado, se eu fizesse aqui, eu vou fazer uma busca aqui, né? Para vocês verem. Ó. Eu vou pesquisar, né? Um termo. Por exemplo, eu vou pesquisar tecnologia. Onde que eu vi para fazer isso? Na aba de pesquisa, né? Repara que ele está selecionado aqui para procurar em tudo, né? Eu vou procurar o termo tecnologia. Quando eu faço isso, ele já vai em todos os documentos para mim, ó, e já faz uma lista, né? De onde o termo aparece. Repara que ele colocou em amarelo. Tá? E em qual documento aparece? Ó? Tecnologia aparece no texto chamado Competências Gerais para Educação Básica na BNCC. Mas também aparece no texto, né? E aí vai listando em cada ocorrência da palavra. Né? Isso, lembrando, isso em documentos diferentes. Claro que ele não vai buscar isso no vídeo, porque o vídeo não é no formato textual, eu teria que ter uma transcrição do vídeo, né, e poder, inclusive, depois trabalhar isso de forma associada. Mas já é um recurso muito poderoso que se você tiver 4, por exemplo, transcrições de entrevista e quiser procurar quantas vezes a palavra tecnologia apareceu nessas diferentes transcrições, está aí o recurso, né? Para a gente fazer uma outra busca aqui que vai trazer mais documentos, digital, eu já tinha feito isso aqui em casa, ó. Reparem aí, ó. 3 textos, 2 textos diferentes. Né? Até a outra estava até mais. Né? É um recurso muito útil, né, que ele entrega para a gente. E para começar a conversa, né, vale a pena a gente mostrar uma outra coisinha. Cadê o Atlas, né, o ambiente? Está aqui atrás. Ó. Eu vou diminuir essa tela, porque fala assim, mas ele só acha, o bacana é isso aqui, gente. Como ele achou aqui, se eu der 2 cliques nessa ocorrência, ó, ele já vai carregar na área de trabalho aqui, ó, o documento e vai me mostrar onde aparece o termo. Apareceu digital aqui. Né? Se eu mudar de documento, repare, eu estou saindo desse aqui e estou indo para a resolução 2 comentada. Quando eu dou 2 cliques, ó, ele abre, né, a resolução. Repara, tem 2 documentos abertos aqui agora. Né? Tem o texto das competências gerais, onde o digital aparece, e também aqui a palavra digital, mas está muito pequenininha. Hoje eu trabalhei um pouco isso com a Ludmila também, de usar o zoom, né? Aparece aqui, ó, o digital aparecendo aqui. Se eu quiser esconder, lembrando do triângulo, está aqui, ó, aparece no contexto. Né? Então, é um recurso muito útil, né, para a gente poder... se a gente quiser ver a ocorrência de um determinado termo, né, que nos interessa mais, então a gente já começa a trabalhar com os dados a partir de um certo distanciamento, mas que te permite uma incursão nos seus dados, né, bastante direcionada. Repara que eu tenho fontes diferentes com os termos que eu quero estudar ou trabalhar na minha pesquisa, contemplados em diferentes textos. Né? Se tivesse mais, obviamente, fontes aqui onde aparecesse a palavra digital, estaria composto aqui. Tá? Tudo que eu faço, eu posso ir fechando. Né? Esse é o primeiro recurso que eu queria mostrar, que na última vez a gente não viu isso.
que é uma forma de fazer a busca, né? Bom, vou retomar um pedacinho da aula da interação passada, mas para a gente uma coisa que eu não disse e que tem muito sentido a gente poder falar disso nesse momento, que é a respeito da lista de palavras ou das nuvens de palavras sensíveis, porque a gente mostrou as nuvens, mas não interagiu com elas, né? Veja bem, por que eu estou chamando de sensível? Porque se eu vim aqui em documentos, por exemplo, ele está considerando 10 documentos para fazer a ação que eu vou fazer aqui agora. Clicar com o botão direito aqui, né, e pedir para ele gerar uma nuvem de palavras, ele vai gerar essa nuvem de palavras, né? Reparem, eu vou esconder aqui o explorador. Essa nuvem de palavras que ele gerou aqui, né, ele considerou todos os documentos, os 10 documentos. Se eu vier aqui e tirar um ou outro documento daqui, né, ó, a nuvem vai mudar, ó, certo? Né? E aqui tem uma coisa que a gente não comentou na nossa interação passada e que é importante, que é o seguinte: essa nuvem, ela tem que trazer para a gente, de fato, coisas que sejam de substancial interesse. Isso aqui não é, ó, que, as, de, e, v, que é o 4, né, do, da, terceiro, aos, desta, né? Uma das formas, se eu tiver com muita pressa para fazer, de ir limpando essa nuvem, e isso a gente não falou, eu vou fechar aqui para vocês verem, tá? Clicar aqui, ó, D aparece 482 vezes. Eu posso clicar com o botão direito e pedir para sair da... Ó, repara como é que a nuvem já modificou. Claro, algo que era 486 vezes sumiu. O da já assumiu a configuração maior. Clico com o botão direito de novo, removo. Pronto. A nuvem já está se reconfigurando. À medida que eu vou limpando, ó, as, do, que, e 4, 10, repara, essa nuvem vai se readaptando e o sentido começa a emergir de uma maneira muito mais, vamos dizer assim, evidente, né? O que a gente está procurando. Repara, o meu documento aqui trata de formação, para que a palavra que está aqui, né, 75 vezes, baseado em competências, reparem aqui, né? Trata de ensino, envolve estudantes, envolve professores, envolve currículo e por aí vai, da licenciatura, né? Então, essa questão da nuvem também é uma exploração muito interessante de se fazer. Repara que eu nem li o documento, né? Vocês nem leram, claro que a gente fez as habilidades também estão aqui presentes, né? A gente fez eu quis partir exatamente do ponto mais poderoso do Atlas, que são as redes, para vocês poderem ver que essa leitura inicial, né, mais pulverizada, ela é muito importante para a gente, antes de sair para a leitura, né, direto. E aqui, mais um recurso das nuvens que eu acho importante falar, além delas serem sensíveis e trazerem termos que não nos interessam, é o seguinte: ô Marcinho, mas toda hora eu vou ter que ficar tirando esses termos que são indesejáveis? Por exemplo, o do, o da, o que, o a, o as. Não. Né? No próprio recurso da nuvem, o Atlas continua aqui atrás, viu, gente? É porque nós estamos vendo a nuvem de palavras, tá? Mas o próprio... deixa eu ver o que eu fiz aqui, pronto. O próprio recurso de nuvem, tá? Ele traz aqui nas suas opções, né? Repara que ele pede para excluir a partir de uma linguagem, de uma língua, a língua portuguesa, e tem aqui, ó, tá? A lista de inclusão e de exclusão. Quando eu clico nesse botão, deixa eu minimizar a tela aqui para ver se eu consigo fazer isso de forma a poder... Pronto. Quando eu cliquei naquele íconezinho, ele já me trouxe a nuvem continua aqui, viu, pessoal? Tá? Porque ele abre abas, ó. Tá? E onde que eu cliquei? Eu cliquei nesse ícone aqui, ó, importar lista e importar a lista de inclusão e exclusão. Eu tenho todos os termos que serão excluídos, né? Lista de exclusão, se eu quiser a lista de inclusão, está aqui. Mas uma forma mais inteligente de fazer aquela exclusão não é ficar toda hora tirando do, da, dos, é cadastrar aquilo aqui, ó, porque eu posso ir lá ao final, ó, repara, e pedir para ele adicionar uma nova palavra, ó. Quando eu clico aqui, ele abre lá embaixo, eu não quero mais do, eu não quero mais dar,
eu não quero mais que, eu não quero mais quais, eu não quero mais além, eu não quero mais, por exemplo, vou pegar uma que já tem, tu, ó, tu já existe, eu vou colocar aqui, ó, tu. Ele já falou, ó, já existe a palavra com os caracteres escolhidos, então ele também não é bobo, não, né? Então, quando eu dou ok aqui, daqui para frente, né, eu não quero que ele pegue a palavra, enfim, né, nós vamos lá ver, IV, por exemplo, que eu coloquei lá aquela hora, né? A partir de agora, se eu fechar essa lista de exclusão aqui, né, e inclusive fechar na nuvem de palavras, se eu pedir para refazer essa nuvem de palavras, eu vou refazê-la, tá, ó, botão direito, nuvem de palavras. Cadê lá o quê? Que estava com 400 e tantas ocorrências. É o mesmo, né? Não, era o DI. Se eu for lá e tirar, né, vamos tirar o DI também. Incluir nova palavra, D. Pronto. Na próxima vez que eu gerar a nuvem, o DI já não veio. Então, é muito prático a gente poder estar trabalhando dessa maneira. E, claro, o recurso que a gente tem nessa hora é ir anotando as palavras que a gente não quer que apareça para as nuvens ficarem ser mais ágil a formação da nuvem para a gente com os nossos propósitos. Até aqui tudo bem, Lin? Vai dando um ok para mim? A novidade do Atlas TI 9 é que a função do Word Cloud vai estar no Mac também. Aí, ó. Bailinho. Vai chegar para você aí o recurso. Obrigado, Adil. Essas notícias são boas. E, Marcinho, aquela opção de criar um banco de palavras, você pode fazer na própria nuvem. Clicando com o botão direito, além de excluir, você pode colocar ela para compor o banco de palavras, entendeu? Ah, ótimo. Deixa eu fazer isso. Tá digitando toda vez. Isso, ótimo. É o seguinte, eu vou fazer mais uma e vou fazer ela. Repara que aquela hora eu estava fazendo com 10. Se eu pegar um documento específico aqui, né, e pedir para gerar a nuvem, claro que a nuvem vai vir diferente. Né, lá, ela já é uma nuvem baseada só nesse documento 7 aqui. Né? Vamos fazer isso que o Adilson pediu, ó, botão direito, adicionar a lista de exclusão. Ó. Né? Você já pode fazer direto daqui. Muito bem lembrado pelo Adilson. Mas é importante também, né, Adilson, de onde está essa lista? Né? Ela está lá, naquele recursozinho lá. Mas foi ótimo. Totalmente importante, sim. É bom a gente ter essas. Então, adicionei, já não aparece mais. Né? Eu tenho que excluir. A mesma coisa com as. Adiciono, mas eu tenho que remover. E aí vai, ó. Por aí vai. Joia, deixa eu fazer, o pessoal os laturianos aqui, como eu, né, vão gostar desse outro recurso. Também é sensível, gente. Isso também é sensível ao contexto. O que eu estou chamando de sensível ao contexto? Eu posso considerar os 10 documentos ou apenas um. Por exemplo, eu vou pegar esse mesmo documento, o D7, e vou pedir para ele gerar não a nuvem de palavras, mas a lista de palavras. E aí, olha só, pessoal, isso é muito bom. Né? Ele já pega, aqui tem uma série de números que são da lei, né? Isso não nos interessa, mas olha só, o que ele faz? Ele conta, né, não só o comprimento das palavras, a abertura tem 8 caracteres, né? E quantas vezes ela ocorreu, né, no texto. E você pode exportar isso para o Excel. Né? Rapidinho, só para mostrar para vocês o que eu fiz aqui, eu estou abrindo meu Excel, eu tinha exportado uma lista para o Excel aqui, né? E aí o que ele fez? Ó, essa é a minha exportação que ele fez aqui do Excel. Eu já peguei as palavras, né, digitais aparecem 7 vezes, diferentes 5 vezes. O que eu faço? Essa é a lista geral que ele gerou, já limpei os números que eu não queria. Eu venho depois, pessoal, né, Gabriel e colegas, eu venho separar. Isso aí, no Atlas não faz isso para a gente, pessoal. Mas para alguns estudos, né, por exemplo, eu quero ver quais são as ações que estão envolvidas, né, previstas nessa resolução ali, ou estão sendo determinadas com as tecnologias, eu vou separar os verbos, ó. Utilizar, realizar, criar, buscar, acessar, né, tem os conjugados, né, mas aí a gente vai dando tratamento para isso. E isso diz muito,
né? Da mesma forma que eu tenho que fazer isso, separar os substantivos e os adjetivos, né? Então, já são recursos que pode parecer assim, isso dá para fazer à mão. Com um documento, sim, mas com esses 10 que já estavam ali, ou diferentes, 4 documentos, já dá um trabalhinho substancial, né, para poder fazer isso. A vantagem é que o Atlas já pega toda a listagem, né, para a gente e entrega ela pronta. Quem vai decidir, né, e vai dividindo, né, para colocar em ordem alfabética, a gente pode dar esse tratamento, inclusive, lá no Excel. Então, é um excelente. Repara, a gente ainda não leu nada, a gente só está pegando e pulverizando, né, leituras a respeito dos documentos que nos interessam. Tá? Bom, esse é o recurso de lista de palavras, que é sensível. Se eu aumentar aqui o documento, né, repara, já mudou a lista de palavras. Se eu tiro o outro, vai mudar novamente. Tá? Então, isso é bastante poderoso, também é um recurso bastante interessante. Bom, vamos lá, então, agora, para a parte que mais nos interessa, que é a questão da codificação. Vou repetir algo que a gente já falou hoje, né? Eu insisti isso muito com a Ludmila, que eu tive uma interação com a Ludmila, que a gente tem que estar com muita clareza do seguinte: a base de trabalho no Atlas TI são os documentos? Sim. Mas para estruturar o nosso pensamento em cima dos documentos, nós temos que lembrar, quem faz isso é a codificação. O que é o código? É um indicador. É uma etiqueta que você coloca em determinadas porções dos seus documentos, né, que vai identificar a semântica daquele lugar ali do seu documento. Então, tem trechos de documento, né, que quando a gente faz destaque, que a gente, isso aqui tem um sentido. E esse sentido, ele vai estar diretamente associado ao nosso recorte do objeto, à nossa questão de pesquisa. Né? Então, eu vou começar a fazer a leitura dos documentos com a visão primeiro, de uma apropriação desse documento, né? de como é que ele está organizado e tudo mais, mas depois essa leitura vai evoluindo para a gente identificar partes desses documentos que assumem um sentido que se encontram com o nosso, vai se encontrar com o nosso interesse de pesquisa. Né? Então, aqui, como eu estou estudando a resolução 2, né, e é aquilo que eu falei para vocês, né, eu já, para acelerar aqui, eu destaquei de verde os pontos de interesse que nós vamos codificar, tá? Eu vou abri-la aqui na nossa área de trabalho. Então, está aqui a resolução, tá? É um PDF, inclusive, não é doc, tá? E eu vou fazer aquele trabalho, tá? Lembrando que eu estou tentando identificar um modelo pedagógico, né? Já falei com vocês, né, que eu já identifiquei que ele tem competências, aquela história. Então, na verdade, gente, eu estou tentando agilizar o nosso tempo aqui, porque uma vez que a gente entendeu como que esse documento estava construído previamente, por isso que eu falei, gente, vocês entenderam aqui a organização do documento, eu já vou codificar, levando em conta que vocês compreenderam, né, um trabalho que eu fiz anteriormente, isso é que é o difícil para poder explicar o software funcionando, né? Eu fiz um trabalho anterior para chegar aqui, para vocês entenderem a codificação. Então, vamos lá, deixa eu aumentar a tela aqui. Então, a resolução de dezembro, repara que eu estou com 0 códigos aqui, tá? E aí eu fiz a leitura, né? Aqui tem não trata só de tecnologia, tá? Ele vai definir as diretrizes curriculares para a formação inicial de professores, né, como um todo, e vai instituir a Base Nacional Comum para a formação inicial, que são exatamente as habilidades e competências que ele vai falar aqui. Então, ele trata de tudo, não é só de tecnologia, que não, só que o nosso viés, o nosso recorte aqui, né, é tecnologia. Né? Então, o que eu fui fazendo aqui? À medida que eu fui lendo, eu fui identificando trechos do documento que tinha a ver com esse recorte da incorporação pedagógica das tecnologias e fui destacando. Repara que é um documento longo, são 20 páginas, até 10 nada, fechou, tá? Eu tinha colocado alguns trechinhos de ensino para agilizar, eu tirei, e eu vou direto para a Base Nacional Comum de Formação Inicial, que é onde aparece. Né? E aí sim eu comecei a identificar, esses destaques em verde, esse círculo em vermelho aqui, não é do Atlas. Quem fez isso fui eu com o leitor de PDF, tá? Então, vejam aqui, essa competência geral, repara, tá são 10 competências, Das 10, eu identifiquei 3 que tem a ver com tecnologia. Repara,
buscar, pesquisar, investigar, refletir, realizar análise crítica, usar a criatividade e buscar soluções tecnológicas para selecionar, organizar, planejar as práticas pedagógicas desafiadoras, coerentes e significativas. Então, aqui, esse trechinho aqui, tá, me diz respeito. Repara que o que eu fiz aqui? Eu arrastei o meu mouse, ó, e aí ele marca para mim o início e o fim da minha marcação, tá? Vou fazer num lugar onde não está em verde para vocês verem aqui o destaque, ó. Ele deixa em azul, ó, tá? Está marcado ali também. Mas me interessa especificamente esse lugar aqui, tá? Repara aqui, ó, aqui até aqui, beleza? E isso aqui, esse trecho, eu já vou codificar. Isso é o que para mim? Isso dentro do documento é uma das competências gerais. Então, eu vou colocar isso aqui, ó, botão direito, com ele marcado, e vou abrir a codificação, que a gente já fez isso também, mas eu vou repetir, ó. Então, isso aqui é uma competência geral. Quando eu mandei criar, o que ele fez? Ele colocou aqui do lado uma marcação, falando que esse trecho aqui diz respeito a uma competência geral. A mesma coisa eu vou fazer com a competência 4. Esse trecho também é uma competência geral. Então, eu vou repetir. Como eu já acabei de criar o código na interação anterior, eu não preciso de criar novamente o código, eu vou reaproveitá-lo. Eu posso fazer isso de várias maneiras, tá? Eu posso, por exemplo, clicar com o botão direito aqui, desculpa, desmarquei. Marquei novamente. Até aqui. O 4 não. Daqui até aqui. Aqui. Ele está pegando... Tem que acertar direitinho o lugar aqui, senão ele não... Pronto. Então, ó, botão direito, vou repetir a última codificação. É a codificação rápida, tá? Se eu clicar aqui, ele já vai associar a última, que era a competência geral, já marcou aqui novamente para esse trecho, né? E, por fim, a competência 5, que é a mais explícita, né, que vai tratar de tecnologia, ó, compreender, utilizar e criar as tecnologias de informação e comunicação. Então, essa aqui, né, é a mais explícita, eu vou marcar também. Estou codificando, ó. Marquei o segmento, né? E como é que é a outra forma que você falou que você tem? Eu crio, ou eu aproveito a última, ou eu posso fazer isso aqui também, ó. Como eu estou com o explorador aberto, e eu já tenho um código, que é exatamente competência geral, eu posso, nesse triângulozinho aqui, ó, eu abro, né, e falo, ó, vou pegar o código e vou soltar ele aqui por cima. Ó. Pronto, ó, ele já me falou que isso aqui também é uma competência geral. Então, lembrando aqui, quantos códigos eu tenho? Apenas um código, que é a competência geral. Quantas vezes esse código aparece nesse documento aqui? 3 vezes, ó. 1, 2, 3, ele já contabilizou aqui pra gente. Tá? Bom, eu vou continuar andando no documento, né? E aí eu também já coloquei uns vermelhos aqui para vocês entenderem. Foi difícil, até essa ordenação aí na tabela, ela conduz a uma interpretação equivocada, né? Porque quando você lê rápido, você pode entender que conhecimento profissional, prática profissional e engajamento profissional são competências específicas, e não são dimensões. Ele não fala isso na tabela, então está errado. Né, as competências são os que estão aqui embaixo, 1.1, 1.2, né, 1.1, 1.2, 1.3, então, fiz questão já de deixar bem delimitado, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, isso aqui também me interessa porque essa é uma dimensão do conhecimento, né, da profissão, então, é a dimensão profissional. Eu não tenho esse código, eu vou codificar, eu selecionei, botão direito, abrir a codificação, então, é uma dimensão profissional. Gente, isso não é coisa da minha cabeça. Eu tive que ler várias vezes o documento para poder chegar nisso, né? Eu estou tentando identificar o modelo pedagógico. E aí, para ser mais célere, isso aqui também é a mesma coisa, codificação rápida. Então, tem 2 marcações aqui, já tem essa e essa. Repare aqui, eu já tenho 2 códigos, ó, vou marcar 2 vezes. E, por fim, vou marcar esse trecho aí também como uma dimensão profissional. Então, tem 2 códigos marcados em 3 trechos. E vou para as habilidades, né, e competências, né, que reparar, aqui ele desdobrou. Aqui ele não fala nada de dimensão, tá vendo? Não trata nada, mas cá embaixo, na outra tabela, ele fala, ó, quais são as competências específicas da dimensão do conhecimento. Então, tem essa, a segunda. Bom, a terceira é uma competência específica que tem a ver com a tecnologia.
tá? Fala aqui de recursos, informações e tal. Então, isso aqui, ó, é uma competência específica. Vou codificar também, ó. Então, direito, abrir codificação, competência específica. Ok, mandei criar. E aí, isso aqui já é a habilidade, ó. Botão direito, vou abrir a codificação, a habilidade. Ó, tem já quantos códigos? Eu tenho a competência geral, a competência específica. Opa, eu explico isso. A competência geral, competência, dimensão profissional, habilidade e competência específica. Eu vou continuar fazendo a marcação e nós já estamos quase com aquele diagrama inicial que eu fiz lá, pronto. Isso aqui é o quê? Competência. Botão direito, vou selecionar de uma lista. Ó. Esse recurso a gente ainda não usou. Tá? Não é esse. Abrir, codificação em lista. Deixa eu ver se é esse. Olha lá. Ó. Aqui é uma competência específica. Então eu marco aqui, dou ok. Bem mais difícil, né? Chato de fazer. Isso aqui é uma habilidade, ó, que tem a ver com tecnologia também. Eu vou puxar daqui e ficar mais rápido. Ó. Arrastei, soltei. Aqui nós temos uma outra competência. Então, vou específica. Solto aqui. Aqui eu tenho uma outra habilidade. Pego aqui e solto aqui. Repara como é que agora que os códigos estão prontos, né? Fica bem mais rápido o processo. Ó. Aqui é competência específica. Se eu errar, inclusive, tem jeito de desfazer. Eu errei. Isso aqui não é competência específica, não. Tá? Eu posso simplesmente vir aqui e remover o link. Tá? E associar com outra coisa. Isso aqui é competência geral. Não é não. Isso aqui é competência específica. Né? Então, eu venho aqui, removo o link e arrasto a competência específica para cá. Tá? Tudo faz e desfaz. Ó, isso aqui é uma habilidade. Tá quase acabando, viu, gente? Eu sei que isso é chato, mas sem isso aqui a gente não consegue mostrar o recurso. Isso aqui é uma competência específica. E eu só estou fazendo nessa rapidez porque vocês falaram que vocês entenderam. Habilidade. Isso aqui é uma competência específica. Isso aqui é uma habilidade. Selecionei a habilidade. A mesma coisa aqui. Competência específica. Aqui é uma habilidade. Aqui é uma competência específica. Aqui é uma habilidade. E acabou o documento, finalmente, né? Finalmente das coisas aqui, nós temos 4 códigos criados e eles são associados em diferentes trechos, né? Eu vou fechar o documento aqui, tá? E olha o poder que, né, alguns a gente já conhece, mas vale a pena a gente rever. Se eu venho aqui, ó, e clico nesse código com competência específica 2 vezes, ele já me abre na tela aqui todos os extratos, né, todas as citações onde isso aparece no documento. Então, repara, eu não associei 8 vezes a competência específica, elas já estão listadas aqui. Né? Se eu retornar lá naquela imagem, naquele modelo que eu fiz inicial com vocês, deixa eu projetar para vocês verem, são exatamente esses 8 que estão aqui. Ó. Reconhecer contexto, planejar as ações, vamos voltar lá para ver? Reconhecer contexto, planejar ações. E reparem, quando eu clico, ele já vai deslocando ao longo do documento, ó, reconhecer contexto, ele já achou para mim aqui em cima. Funciona como se fosse um índice mesmo, comprometer-se com a aprendizagem. Estou aqui. Engajar-se, está lá, ó. Reconhecer contexto, voltou lá em cima. Então, além de codificar essa funcionalidade das citações, né, funciona como uma espécie de localizador do índice, né, vamos dizer assim, delimitado no seu documento, tá? Bom, eu estou quase já parando, pessoal, para abrir para perguntas, mas antes eu gostaria de construir a rede com vocês, se vocês me permitirem. Pode ser? Bem.
Eu acho que pode, as pessoas não estão registrando nada aqui de não compreensão nem de dúvida, então acho que você pode continuar. Então, o Lin e Gabriel, que vão estar mais à frente, a Dils também já deve estar sofrendo com isso. É assim mesmo, viu, gente? O ensino remoto é desse jeito. O pessoal não fala as coisas, você não sabe o que está acontecendo, você está diante de uma tela e é uma coisa de louco. É um troço assim, absurdamente maluco isso que nós estamos vivendo, mas é o recurso que a gente tem. Mas vamos lá, porque tem que render. Então, olha só, uma vez que eu fiz a codificação, talvez agora o recurso mais poderoso é a gente pensar nas redes. Repara que eu tenho 0 redes por enquanto. Mas antes de fazer isso, eu não posso deixar de falar para vocês o seguinte, que são os grupos. Né? Voltando aqui, 10 documentos, 4 códigos. Repara que meus grupos estão zerados. E qual que é a necessidade desses grupos aqui? Bom, isso quem vai fazer, gerar, você tem que usar? Depende da sua configuração de pesquisa. Né? Eu acho muito importante, igual eu estou fazendo aqui, eu trabalho muito sobre a ótica da análise de conteúdo. Então, esses recursos são muito... Tudo isso que eu fiz aqui tem a ver com a análise de conteúdo. Né? E esses recursos que o Atlas dá aqui, eles agilizam demais. Por exemplo, eu não estou atrás, não é do modelo pedagógico, né? Então seria muito interessante eu colocar nessa configuração de modelo pedagógico, né, depois que eu entendi a resolução, quais códigos estão associados ao modelo pedagógico. Como é que eu faço isso? Criando um grupo de códigos aqui. Né? Então eu venho aqui no grupo de códigos, né, ele abre para mim essa tela, né, que está aqui na parte mais central do Atlas, e ele me fala assim, está tudo em branco, mas ele já colocou os códigos aqui. O que eu tenho que fazer? Eu peço ele para criar um novo grupo aqui. Ó. Por que isso? Eu vou criar aqui um grupo chamado modelo código, e vocês vão entender logo na sequência. Eu criei isso aqui. Os códigos agrupados não estão zerados, repara, o grupo já existe, mas não tem conteúdo nenhum. E eu vou falar para ele que quem integra esse grupo é a dimensão profissional e competência geral. Pronto, já entra lá. Então, o modelo pedagógico ele parte de competência geral e de dimensão profissional. Vou abrir de novo a imagem para vocês verem isso acontecendo. Ó, o meu modelo pedagógico, ele tem dimensão profissional, dimensões profissionais, na verdade, e competências gerais. Né? Por que você usou o singular? Né? Porque o que está falando que são 3, né? No meu caso aqui, que a gente fez o recorte, é exatamente essas citações aqui, depois nós vamos chegar lá. Mas voltando lá no Atlas, como é que eu faço para fazer então essa rede que você está chamando aí de rede semântica? Uma vez que eu criei os grupos de código, eu vou vir aqui no recurso do grupo mesmo, ó, abrir o grupo de código, estou vindo no modelo pedagógico, tá? Esse pessoal de São Paulo ligando para oferecer coisa, não atendo, todo dia nesse horário, 3 horas da tarde, aí ponto. Bom, o que esse modelo pedagógico vai oferecer para a gente em termos de rede semântica? Olha que bacana, gente, é muito simples. Ó. Botão direito, peço ele para abrir a rede. E como já está associado, reparem que eu vou aumentar, maximizar a minha tela aqui, viu? Só o Atlas vai ficar na parte de trás, tá? E vou dar um zoom aqui para a gente poder visualizar isso melhor. Então, olha aqui, ó. Ele já me falou o seguinte, ó, o seu modelo pedagógico, ele é baseado em dimensão profissional e competência geral. Tá, mas e para aparecer as outras coisas que precisam, que você marcou lá? Como é um recurso muito... como já está tudo demarcado em uma parte anterior a essa, né, que a gente foi codificando o documento, né, colocar agora aquelas ocorrências aqui é muito simples. Né? Eu tenho 3 competências gerais e tenho 3 dimensões. Como é que eu faço isso? Ó? Botão direito em competência geral e vou pedir ele aqui para adicionar os vizinhos. Ó. Então, o que ele vai pegar aqui? Eu não tenho 3 citações lá de competências. Quando eu vier aqui em citações, ó, ele já trouxe para a gente as 3 competências aqui. Ó. Por que ele apareceu isso aqui automaticamente? Porque eu fui no documento e codifiquei. Isso é competência geral, isso é competência geral e isso eram 10. Só que essas 3 aqui é que dizem mais sobre tecnologia e por isso eu estou toda hora reforçando essa questão de ter o desenho metodológico muito bem definido. A mesma coisa eu vou fazer com a dimensão profissional. Botão direito,
peço para adicionar os vizinhos, no caso são as citações, ou seja, aqueles trechos que a gente destacou lá, ó. São as 3 também. A prática profissional, o conhecimento e a prática profissional. O engajamento, a prática e o conhecimento, né? Como assim? Mas e aquela história de habilidades e competências específicas? Por que elas não aparecem aqui? Lembrando de que quando eu criei esse grupo, né, de códigos, o modelo pedagógico, eu só coloquei como integrantes do modelo pedagógico a dimensão profissional e a competência geral. Ah, mas por que você não colocou a competência específica e nem a habilidade? Porque a competência específica diz respeito à dimensão profissional, né, e não ao modelo propriamente dito, né, especificamente associado à parte que eu estou chamando aqui de modelo pedagógico. E como é que faz para elas aparecerem aqui? Lembrando que aquelas também, a competência específica e a habilidade eram códigos, né? Então, o que eu vou pedir ele para fazer? Eu vou minimizar minha tela aqui novamente. Eu posso simplesmente vir aqui nos meus códigos, ó, que estão aqui na parte de trás, né? Eu não quero colocar a competência específica lá, eu arrasto, ó, trago de lá para cá e solto. E pego também a habilidade e solto. E agora, vou maximizar de novo a tela, eu vou estabelecer aqui as relações. Ó. Quem faz isso sou eu, né? Como que a competência específica se relaciona com a dimensão profissional? Ela faz parte, né? Então, a competência específica, né? Repara, que eu já cliquei nela, vem aqui nesse círculozinho, né? Ó, e arrasto para onde eu quero. Quando eu soltar, ele me pergunta, é o quê? É parte de, por exemplo. Então, competência específica é parte da dimensão profissional. E toda competência específica está associada a uma habilidade. Então, eu pego aqui, ó, também solto em cima da habilidade. Ó, está associado com. E aqui eu já tenho uma rede de sentidos. O meu modelo pedagógico é composto por competências gerais, dimensões profissionais. Essas dimensões profissionais têm a ver com competências específicas. Quais são elas? Aí são aquelas N citações, que, se não me engano, são 8, né? Botão direito, adicionar os vizinhos. Quais são as citações? Opa, já trouxe. Mas tá virando uma balbúrdia de um negócio, olha aí. Tá ficando até difícil de entender. E olha só, tá começando a ficar... Dá para a gente lembrar até daquele infeliz que saiu, né? Do Ministério. Olha a bagunça que a gente está ficando. A mesma coisa para as habilidades. Ó. Eu vou pedir para adicionar os vizinhos e as citações. Agora ficou uma coisa de louco. Olha aí, que doideira. A boa notícia é que a gente não precisa ficar fazendo isso que eu estou fazendo aqui, não. Ó. Distribuindo as coisas, não. Né? Apesar de assim já dar um entendimento, né? Já dar uma visão ainda que caótica, o Atlas me ajuda muito aqui, né? Eu estou terminando já aqui com as questões de layout. Ó. Onde que está isso? Né? No espaço de fazer a rede semântica, eu posso vir aqui e pedir ele para, por exemplo, fazer um layout para mim que seja da esquerda para a direita em nível hierárquico. Olha o que ele faz. Ó. E aí eu falo, mas ainda assim está muito confuso. Né? O que eu posso fazer aqui? Cadê o modelo? O modelo, eu começo a arrastar as coisas e peço a ele, né, para reorganizar para mim. Ó. Eu quero o modelo no meio, eu quero a competência específica para cá, eu quero a dimensão para cá. Joia. Peço ele para reordenar de novo. Aí eu vou pedir para o roteamento aqui, ó, de polilinhas. Repara como é que ele já deu uma outra organizada, mas ainda está confuso. Né? O que você pode fazer para organizar? Eu vou trazer o modelo para cá, a competência para cá, né? E vou trazer a dimensão para cá. Organiza de novo para mim aí. Eu peço a ele para fazer polilinhas. Olha, ele já reagiu. Olha como é que já está ficando mais claro. Aí eu vou trazer a competência específica para próximo da dimensão profissional e a habilidade próximo de cá. Peço ele para ordenar de novo. Polilinhas. Ó. Só que, né, ele vai fazendo as conexões de maneira a atender aquilo que eu pedi. Qual que foi o meu erro aqui? O meu erro foi ter adicionado todas essas citações antes de organizar o modelo. Era muito mais fácil ter só colocado, né, os códigos do que ter pedido para ele colocar a citação. Agora é a hora de pedir. Então, eu posso também pedir para tirar, ó.
remove, para organizar a coisa que melhora. Posso fazer isso também selecionando vários ao mesmo tempo aqui, arrastando. Tchau, tchau, tchau. Estou dando uma organizada aqui, aqui não precisava, mas tudo bem. Tira todos. Olha como é que já vai ficar mais simples de entender. Ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha lá, ó. Agora eu vou pedir ele para dar uma organizada aqui para ficar melhor. Ó. Então, vamos lá. Coloca só as competências gerais aqui, os vizinhos. Pronto. Organiza para mim em polilinhas. Posso fazer os outros, tá? Tem ortogonal, ó, tá? Eu gosto muito das polilinhas. Acho bem... Pronto, a Jane falou que eu tenho essas três. Isso eu posso depois, ó, redistribuir, tá? Arrastar para cá, ó. A mesma coisa aqui. Coloca para mim os vizinhos da competência profissional. Então, são os três aqui, ó. Traz a competência específica. Vamos tentar organizar tudo novamente. Polilinhas. Ó, já começou a dar uma cara mais amigável, né? E aí, ó, menos, só falta essas citações aqui, ó. Adicionar os vizinhos das habilidades. Agora tá dando para dar uma visualizada muito melhor do que estava antes. Ó. Peço ele para fazer de novo polilinhas. Tá aí, ó. Já está dando uma visão mais abrangente, né? Só que ela, reparem, essa organização que eu fiz aqui e a codificação, ela está exigindo um nível de detalhamento que é de texto, né? Reparem aqui. E isso pode confundir as pessoas, né? Eu não gosto de trabalhar assim. Eu gosto de trabalhar nesse nível aqui. Opa. Deixa eu pegar o outro que está mais... Aqui, eu gosto de trabalhar nesse nível aqui. Ó. Fica muito mais limpo. Aí, o que eu fiz? Ao invés, né, eu vou fazer isso também com vocês. Ao invés de tratar tudo como competência específica, eu fui, na verdade, depurando quais são as competências específicas que fazem parte da prática profissional. A 2.3, a 2.1, a 2.4 e a 1.3. Quais são as habilidades associadas a cada... Então, deu uma limpada geral, porque aí você fala assim, mas qual que é a vantagem de fazer nesse nível aí que você está mostrando agora? Que aí aquela composição que ficou totalmente textual lá, no Atlas, né? Toda essa composição textual aqui, ó, ela vem para o meu discurso que eu estou fazendo no artigo, ou na dissertação, ou na tese. Né? Eu não vou deixar isso aqui na imagem sujando. Eu vou incorporar esse discurso da letra da lei lá na minha análise. Então, aí sim, o bacana é você utilizar algo mais limpo, como está sendo proposto aqui, para você apresentar a imagem do seu leitor e discutir, né, a sua forma de organização, trazendo, inclusive, a citação da lei. Então, fica algo que é muito, muito bacana, muito bem organizado, né, igual vocês estão vendo aqui, e que dá a possibilidade de você incorporar na sua produção a discussão, né, com a citação da lei, o cruzamento disso com seus referenciais teóricos. Então, é algo muito poderoso e que faz os artigos ficarem as produções muito bem alicerçadas, né? E tem uma coisa, você é muito bom por um lado, porque você desnuda a sua proposição de trabalho, né, a sua forma de conduzir o percurso metodológico, mas, ao mesmo tempo, você mostra também eventuais fragilidades. A imagem mostra tudo. Né? Alguém pode bater o olho na imagem, mas eu não entendi dessa forma, estou entendendo dessa outra, a sua forma de pensar dessa outra maneira. Então, você evidencia que então, são possibilidades, uma potência muito grande para mostrar, né, o seu raciocínio, mas também não esconde as fragilidades. Eu gostaria agora, até para poder tomar uma água aqui, de abrir a palavra para vocês. Deixa eu até
voltar aqui para outra tela, para vocês me dizerem aí alguma coisa, se está ok, como é que é. Oi. Diga. Deixa eu te... Porque assim, você mostrou o coloridinho que você fez ali no final. Eu não lembro se você chegou a mostrar para o pessoal como faz o coloridinho. Não, obrigado por ter me lembrado. Eu vou fazer na próxima agora, aqui, se tiver tempo, eu já vou fazer ele com as cores para as pessoas irem identificando. Uhum. Eu já posso até mostrar nesse maior, mas é porque, como esse maior ele é muito confuso, muito cheio de coisas, né? E eu tenho que fazer das duas formas para as pessoas entenderem que quem coordena somos nós mesmos, né, os pesquisadores. Porque senão fica depositando uma esperança falsa no software que ele não vai dar condição de te atender. Né? Você que tem que conduzir isso. Né? Mas obrigado, deixa eu até anotar a questão das cores aqui para mim não esquecer. Obrigado, Eude. De nada. E eu já, a partir do que você me passou pela manhã, e aí o que eu já vi agora também, porque de manhã a gente não fez a nuvem de palavras, né? Eu já criei um outro arquivo onde eu botei tanto o episódio da série quanto a BNCC. Igual você fez aí, que você botou vários iguais, né? Vários documentos. E aí eu vou começar justamente a fazer isso que você botou, de mexer em bloco dos documentos. É bem... Uhum. Você pode, inclusive, criar grupo de documento, viu, Ludmila? Eu ia fazer isso aqui, né? Mas no mesmo jeito que eu crio o grupo de código, eu posso fazer o grupo de documento, ó. Vou fechar minha rede, tem que salvar a rede se eu quiser mantê-la, né? Eu posso muito bem, ó, vir aqui nos grupos de documentos, né? Como eu não tenho nenhum, ó, tá zerado, eu posso fazer, ó. Esses dois aqui é um grupo de áudio, novo grupo, áudios. Vamos lá, ó, botei ele para cá. Essas duas aqui, ó, novo grupo, são as minhas imagens. Criar para cá. Certo? Esses aqui, ó, novo grupo, textos. Passa para lá. E esses aqui, ó, novo grupo, são os meus vídeos. Para cá. Qual que é a vantagem de fazer isso? Que você pode criar agora, a partir de agora, né? Só a partir desse grupo de texto aqui, ó, você já pode nuvem de palavras. Né? Então, você está agrupando, né? De acordo com o formato, ou com o seu interesse, né? As transcrições ou os áudios, enfim, né? Você tem essa condição também. Deixa eu voltar aqui para você, para escutar vocês. E demais, amigos. Marcinho, eu estou extremamente frustrada, porque a minha interface, embora a Dilson diga que é muito parecida, não é não. Ela é bem diferente. E eu queria que você fizesse aí, porque eu realmente não consegui fazer uma coisa mínima que foi a pesquisa. Por exemplo, ele cria os descritores do que eu vou pesquisar, não é? E aí, mas eu insiro os descritores e ele não localiza no texto. Mas eu conheço o texto, sei que aquelas palavras que eu criei, elas estão presentes no texto. Mas ele não localizou. Então, eu queria ver você fazer de novo para ver se eu fiz alguma coisa errada. Primeiro, é importante saber que a minha interface realmente é muito diferente mesmo, né? Então, se eu aperto documentos, eu já tenho 3 documentos que eu tinha baixado antes de começar o curso, e aí dentro de documentos, fui lá tentar fazer a busca, né? Cliquei lá nele e fui tentar buscar. Ele abre a janelinha, como você fez aí, e aí ele apresenta meus 3 documentos que estão lá em PDF. Eles estão, a princípio, agrupados por nada, e aí, onde tenho a busca, eu coloquei as palavras. Ao colocar as palavras que eu queria buscar, ele automaticamente abre uma outra janela. E como se eu estivesse fazendo a busca no portal, por exemplo, um gerenciador qualquer, ele vai me perguntar, deixa eu botar aqui só para você ver.
quer dizer, você não vai ver. Se você quiser compartilhar a tela... Não, eu não consigo. Isso é um outro problema do Mac. Ele não permite. Ou é minha burrice, ou eu tenho que procurar saber. Nenhuma das minhas coisas eu consigo compartilhar. Eu só consigo compartilhar. Eu só consigo compartilhar a página do que eu estou usando no browser. Ou alguma coisa que eu baixei previamente, entendeu? As outras coisas eu não consigo. Por exemplo, eu tinha colocado aqui várias palavras, elas sumiram, que eu tinha cadastrado. Mas vamos falar. Pronto, eu acrescentei aqui learning, que o texto é em inglês. Aí é nome, né? Nome contém essa palavra. E aí ele diz resultado 0 de 3 documentos, mas tem essa palavra lá, learning, entendeu? Então, eu não sei se eu fiz alguma coisa errada, queria ver como foi que você fez aí, porque provavelmente eu fiz alguma coisa errada, porque eu elenquei várias palavras aqui que ele não salvou, inclusive, e ele diz que não tem elas, mas elas têm. Tá, deixa eu só... Agora, é importante você saber que o texto é uma patente, não é um texto corrido, é uma patente. Pronto. Mas está na mesma lógica de texto, porque é um texto, né, tem várias informações, e está em PDF. Tá, deixa eu então falar, foi ótimo, eu não sei se é o seu caso, mas você me remeteu aqui que eu tenho que falar com o pessoal. Quando a gente fala de PDF, gente, no caso aqui eu estou usando um PDF aqui que eu recuperei do Ministério, esse PDF ele está todinho em texto, reparem, tá? Mas existem PDFs, eu vou fechar isso aqui, como é o caso desse aqui, ó. Não é esse doc, que é esse aqui. E apesar de estar em texto, ele não é tratado como texto, ele é tratado como imagem. E aí, mesmo que eu queira procurar aqui a palavra valorizar, pesquisar, né, documento. Será que é isso? Ele não vai entender que isso aqui é a palavra valorizar. Porque ele está tratando isso aqui, apesar de ser um PDF, ele está tratando isso aqui como imagem. Repare, vou tentar codificar aqui, ó, repara, ó, ele faz quadrado, ele não faz igual eu faço no texto aqui, ó, olha lá, ó, no texto ele não faz quadrado, quando eu arrasto, ó, olha lá, ó, ele vai pegando a unidade textual todinho, ó. Aqui não, ó. Quando eu faço aqui, ele está tratando isso como se fosse um pedaço de imagem. Eu falei isso hoje, inclusive, também mostrei esse problema para... Por quê? Como que o PDF foi gerado. Não é nenhum problema da concepção do PDF. Se ele vai ser tratado como texto ou como imagem, né? Geralmente, para proteger PDF, o pessoal faz isso, né? Trata tudo como se fosse imagem, não como se fosse texto, ainda que seja texto. Transforma tudo como se fosse uma imagem. Você entendeu, Lu? Entendi, que eu acho que foi isso que aconteceu aqui. Deixa eu ver aqui, que eu já estou com outro texto aberto. Não, a gente até podia usar o espaço para falar no do Macintosh, entendeu? A gente adoraria. Não, mas aí é difícil, né? Ele tem alguns problemas que eu estou enfrentando muitos agora com esse negócio, porque ele bloqueia um monte de coisa. Eu não consigo, já fiz até sessão com o pessoal da RNP, já fiz sessão com o pessoal da Apple, tem coisas que eles não permitem, e não vai permitir mesmo, e eu acho que é medida de segurança, mas só que para mim está sendo problemático. Complicadíssimo. Porque eu não consigo fazer, né, a coisa. Bem, eu vou tentar ver aqui se eu consigo agora buscar a palavra aqui. Ele já achou no novo documento, só que aí quando eu abro o documento não aparece marcado, como apareceu no seu, de amarelo a palavra, entendeu? Assim, né, o que você está fazendo, vem aqui na competência, na habilidade, e clico aqui 2 vezes a tecnologia apropriada da prática de ensino, ele já vai lá e marcou, está aqui. Ó. Por exemplo, eu estou com o documento aberto, né? Eu já sei que na busca ele identificou uma palavra, em um dos textos ele identificou, né? Que é no texto 4, que eu anexei ele aqui. Quando eu abro o texto, ele não está marcado como está o seu, tá vendo? Ele não sinaliza, ele diz, ó, tudo bem, a palavra está aí, games está lá. Agora, o seu, quando você nos mostrou, ele aparecia sinalizando onde aqui, aparece a palavra games. Isso, no meu não aconteceu. Será que eu preciso apertar alguma coisa? Clicar em alguma coisa? Eu não tive que configurar nada, viu? É direto. Cliquei, ó, ele já me mostra. Tá aqui o digital, ó. Tem aqui. Esse aqui, tá cá.
Não tive que destacar nada, isso aqui já é nativo do Atlas mesmo. É uma pena. Frustrações de sistema operacional. Bom, mas agora parece que tem outras pessoas aqui que tem Mac, né? Que tão, pelo menos Beatriz eu sei que tem. E eu vi que Gabriel perguntou sobre o Mac. Você conseguiu fazer, Gabriel, as coisas? Eu não vou perguntar a Bia porque ela está instável. Não sei se vocês estão observando. Ela está caindo, vindo. Ô, Lin, Oi. Eu nem tenho Atlas. É a primeira vez que estou vendo o programa. Então, vou ter que baixar um dia, fazer um teste, depois eu te dou um retorno, se está tendo esses problemas para mim. Tá, muito obrigada. É bom que tem o pessoal que é mais assim, né? Corajoso, vamos falar assim, de encarar, né? Porque, gente, é uma complicação. Eu já tive. Nossa, e olha que eu sou fã, mas eu vou falar um negócio, viu? Autocodificação, Adilson, posso falar mais para frente. Eu queria ver se eu conseguia colocar a rede organizada lá, mais específica, e tratar de... Como é que fala? De salvar, como é que é? De gerar cópia. Eu acho muito importante. Como é que você faz para gerar cópia do seu projeto, né? Para migrar. Mas, por favor, Adilson, adiante aí, pode falar, por favor, esse tempo. Não, é só para perguntar mesmo, Marcinho, porque o processo de codificação, ele envolve essas duas outras etapas que tu já fez, que é o processo de busca e o processo de codificação. Então, no mesmo processo, vamos supor, a gente pega a BNCC, com mais de 700 páginas, e a gente tem um tempo, vamos supor, né, no cenário, a gente tem um tempo limitado para realizar a pesquisa, e a gente quer saber como as questões das tecnologias estão sendo tratadas. A gente pode, na autocodificação, já procurar pelos termos, e inclusive na versão 9, agora, Marcinho, você vai escrever o termo, e ele vai lhe dar ao lado várias palavras semelhantes que você pode associar à busca. E daí você já pode pedir para ele trazer só a sentença em que aquele termo está, o parágrafo, o capítulo ou a seção. Então, você pode fazer isso de forma automática, e ele vai, vamos supor, você coloca lá todos os parágrafos em que tiver o termo tecnologia digital. Então, ele já codifica automaticamente para você, e depois você sai daquelas 700 páginas e vai só para os códigos em que o termo tecnologia digital está marcado. Sim, eu acho que eu vi isso num vídeo de anúncio do Atlas, né? Para documentos grandes, assim, que o volume de dados é enorme e a gente não tem total conhecimento dele, né? Como esses documentos norteadores, e a gente quer fazer uma busca rápida para ver como determinada questão está sendo tratada, a autocodificação ela é imprescindível, porque você consegue fazer um filtro muito grande. Você sai do documento todo e vai para apenas as sentenças ou os parágrafos que lhe interessem. Isso. Eu vou concordar parcialmente, não estou dizendo que não seja importante. Eu acho realmente que é bacana. Corre o risco também, né, de delegar vamos dizer assim, para o software uma responsabilidade que pode eventualmente, né, tá, beleza, Gabriel, pode eventualmente, assim, favorecer por um lado e te afastar por outro, né? Nosso trabalho, ele é exaustivo exatamente por isso, que a gente tem que ficar na minúcia da coisa, né? Então, eu acho que vai ser bacana essa autocodificação, né, à medida que ela, ainda mais na hora que for aprimorando isso, né? Porque vai poupar muito tempo. A gente tem que estar sempre alerta e estar sempre conferindo, né, Adilson? Não, com certeza.
como você mesmo fala, né? O software é um meio para que você, como pesquisador, consiga resolver os problemas de pesquisa. Então, ele sendo como meio, ele vai te fornecer esse filtro em que você vai ter esse tempo economizado para não estar passando lá por todo o teor do documento, como você mesmo traz o parecer, né, do Conselho Nacional de Educação, que não trata especificamente tecnologia, mas tem muita coisa atrelado a ele. Então, para um primeiro olhar sobre esses documentos muito extensos, eu costumo sempre trabalhar com essa autocodificação e, conseguindo esse processo, eu vou lá e faço a revisão desses códigos. Isso é muito importante falar, viu, Adilson? Mesmo porque nós temos os possíveis orientandos aqui no grupo, e a gente não pode criar essa expectativa, vai ser por aí, né? Dá um trabalhinho, sim, né? Mas esse recurso, né, é maravilhoso, você poder ter ainda que seja em caráter de teste, de você ter essa visão geral, né, do documento, da codificação, é interessante, sim. Não, com certeza, a autocodificação ela não vai fazer o trabalho por você, porque o seu trabalho é bem mais do que colocar dados em etiquetas diferentes, mas ela vai lhe adiantar o trabalho de uma forma sensacional. Aí sim você vai trabalhar como pesquisador. É isso aí. Eu acho que o Gabriel e a Beatriz fizeram perguntas aqui. A do Gabriel, eu acho que deixa eu só recuperar aqui. Como é que é feita a análise de arquivos que não sejam estatuários? Beleza. Isso é fácil e rápido de mostrar, Gabriel. Eu vou abrir aqui um trecho de áudio para você ver, tá? Então, repara que ele coloca aqui o áudio, é um áudio que eu criei, né? Vamos lá. Quando eu dou play aqui... A mesma resolução também institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores. Pronto. Então, você vê que ele consegue processar o áudio, né? E aí, ó, eu posso aqui, ó, arrastar aqui também, ó. Eu quero só esse trechinho aqui, tá? Repara, eu já arrastei, ele já gerou uma marcação aqui para mim, né? E aqui, chamar atenção para o zoom, ó, que quanto mais eu aumento o zoom, mais fácil fica para mim poder trabalhar com os trechos. E como é que eu faço para codificar isso aqui? A mesma coisa, ó. Se eu já tiver com os códigos prontos, posso pegar aqui, soltar. Ele já me falou que esse código aqui, ó, né, esse trecho aqui diz respeito à habilidade, tá? Não sei se eu respondi. Esse é o de áudio. A mesma coisa para o vídeo, Gabriel, ó. Abri o vídeo, repara aqui, ó, tá? Eu tenho como trabalhar o zoom no vídeo, ó. Repara que à medida que eu abro aqui, ele vai me mostrando mais trechos. Então, eu posso a mesma coisa aqui, ó. Ó, esse trechinho aqui, né? Eu vou falar que isso diz respeito à dimensão profissional. Arrastei e soltei aqui. Senão, eu posso criar também, se não quiser, né? Criar esse aqui, ó. Abrir codificação. Essa aqui é uma deliberação. Estou inventando, tá? Pronto, ela já criou o código, já tem mais um códigozinho. Gabriel. Então beleza. Isso já até mais ou menos eu entendi a sua pergunta, né? Porque a gente que está, por exemplo, né, tem um trecho de vídeo lá que a gente tem que rever para poder, como fez lá, né, naquela sessão da lupa lá, né, um determinado momento que o menino pega a lupa para poder fazer alguma coisa, toma ação na coisa, e tá ali, você marca aquele momento ali, né, do actante fazendo a diferença na situação, né? Enfim, é isso aí. Deixa eu ver as questões da Beatriz aqui, então. Sobre a análise de vídeos, no que refere, por exemplo, a uma análise de conteúdo do que está sendo tratado no vídeo em si. Como poderíamos fazer no Atlas TI? Pois é, Beatriz, esse eu estive até conversando hoje com a Ludmila, né? Ela está decupando o vídeo, né? E aí ela está fazendo exatamente esse procedimento que eu estava mostrando aqui para o Gabriel. Está pegando pedacinho por pedacinho e identificando nesses trechos, né, as habilidades, né, que parece que estão envolvidas com a Base Nacional Comum Curricular lá, né? Eu não sei se eu estou te respondendo. Seria necessário uma transcrição para analisar esses dados em forma de vídeo? Pois é.
né? Se você depende do seu desenho. No caso da Beatriz, ela criou uma metodologia lá, um espectro lá que ela está conseguindo, por intermédio uma estrutura, melhor dizendo, né? Ela conseguiu, a partir do que ela está trabalhando em trechos, né? Ela já está fazendo o quê? Deixa eu voltar lá para... Esse é mais um recurso que eu falo deles, mas é importante a gente rememorar. O que ela está fazendo? Além de codificar aqui, ó, né? Ela está usando a questão dos memos. O que é um memo? Né? Eu vou pegar esse trechinho aqui, tá? E vou comentá-lo. Mas veja bem, isso aqui que está marcado, não tem como eu pegar esse pedaço aqui e levar lá para dentro da minha dissertação. O máximo que talvez eu consiga fazer, né, é capturar, né, um pedaço do vídeo, né, que está tratado aqui, ó, dar o pause aqui, recuperar esse quadro aqui e colocar lá. Né? Mas a explicação, se tiver um diálogo, eu tenho que transcrever. Mas eu posso comentar. Como? Né? Aqui, ó, repara, eu tô nesse trecho aqui, eu posso fazer um comentário sobre ele, exatamente só sobre esse trecho, ó, que é, na parte azul aqui, ó, editar comentário. Ele abre, este é um comentário para a guia da escrita analítica. Então, seriam as observações que você está fazendo do vídeo, manda salvar. Repara, que ele já colocou aqui uma marcazinha amarela que diz respeito a esse trecho aqui, ó, tá? Esse mesmo, ele pode se integrar lá naquela rede, ou você pode acessá-lo posteriormente, tá? Mas ele é desse trecho, tá? Você ainda pode colocar um memo para explicar esse código, né? Por que eu criei dimensão profissional? Então, mesma coisa, esse código foi criado para identificar, e aí vai, né? Quando eu salvar, eu coloco um bilhetinho amarelo aqui também. Então, tem um bilhetinho do trecho, que é o mesmo da dimensão. E uma coisa importante, vou aproveitar para falar isso. Repara, eu já estou utilizando os códigos que eu criei em outro documento, que foi o D7, né, no documento de vídeo. Porque esses códigos aqui, eles são da unidade hermenêutica, ele não é só do vídeo. Né? Ele fica disponível para todos os artigos do projeto, todos os elementos, né, todos os documentos que compõem a unidade aqui que nós estamos analisando. Então, eu posso reaproveitar os códigos. Né? Então, você está me dizendo que se você for lá naquele documento de texto, e no lugar onde aparece o código que você comentou, ele vai estar com o mesmo comentário? Sim, aqui, ó, dimensão profissional. Ele já está com o comentário aqui, que é o mesmo código, eu comentei o código. Mas aqui no vídeo, voltando a ele, né, esse é o comentário do código, e esse amarelinho é o comentário do trecho. Esse não aparece lá, não, aparece só esse aqui, ó. Se eu for lá mostrar para vocês, ó, quando eu clicar aqui para pedir, lá, esse foi o código para identificar, não é aquele comentário lá. Então, Beatriz, se eu te entendi bem, já vou te falar, Gabriel, você tem que transcrever, se eu estou te entendendo bem, né, o recurso de vídeo nessa hora aí, ele talvez não seja ideal, seria melhor uma entrevista, mas vai de acordo com o desenho metodológico, vi que você compreendeu aí. Tá? Ele não vai discorrer, infelizmente, isso que você colocou, Beatriz, na última aqui seria ótimo, né? Que se ele identificaria o discurso oral, a transcrição, né? Que ele fizesse a transcrição automática. Ou diga que reconhecimento de voz a partir do texto, seria ótimo, seria um grande recurso, né? Mas muito bom. Gabriel, limite de palavras, né? Eu desconheço, tá? Falo o seguinte, a versão de teste, ela tem limitação da quantidade de códigos, memos, redes. Então, ele fala, você pode criar só 10, tantos códigos, com tantas marcações. Então, ele limita exatamente para forçar você a adquirir o software. Tá? Mas limitação não sei se a Adilson vai saber te dar essa precisão aí, eu desconheço quantos limites. Você pode fazer um textão e colocar lá, que é o que eu faço. Tá? Mas sim. Diga, Gabriel. Licença, pessoal. É porque eu estou com uma dúvida, assim.
porque eu estou gostando bastante do software, especialmente porque ele me parece um agregador de analítico, né? Ele vai me permitir fazer essas análises textuais, ficou bem claro para mim, mas também de aglomerar os documentos, as fontes de análise, de vídeo, de áudio e de imagem, né? Então, eu fiquei na suspeita de como é que ele faria uma análise de áudio e vídeo. Na verdade, foi até a pergunta da Beatriz, eu me inspirei aqui para estendê-la. E eu fiquei animado quando ele permite análise de áudio, de vídeo. Então, vamos imaginar que se a gente faz uma entrevista ou uma filmagem de sala de aula e aí é possível, tudo bem, a transcrição é feita à parte, mas se é possível inserir no comentário esse texto transcrito, aí a minha pergunta é, se não tem limite de palavras no comentário, eu posso fazer uma transcrição em um documento à parte, depois inserir toda essa transcrição nesse parte do comentário, e aí a minha pergunta, se esse texto do comentário, ele entra como naquelas partes de buscador de palavras, de gerador de nuvem de palavras, de redes e tal. Porque uma coisa que eu já gostei muito é que ele me permite identificar no trecho da entrevista ou da filmagem de sala de aula onde que tem o conteúdo analítico que me interessa, né? Alguma coisa, que já é mais fácil de buscar, porque geralmente a gente faz isso anotando um documento à parte diferente do áudio, e aí já está tudo vinculado, porque, como eu disse, o Atlas está parecendo um agregador analítico que está me interessando muito. Então é isso, se ele fizer essa busca dentro do comentário, aí ainda ajuda mais na hora de marcar, de construir essas redes e essas nuvens, tá? Eu fiz isso aqui agora para simular lá, tá vendo? Eu escrevi um chupeta lá no comentário e estou pedindo ele para localizá-lo, tá vendo? Porque eu sabia que essa palavra não tinha e ele não está fazendo. Mas existe outra forma de fazer isso, talvez, ô Gabriel. Teria de pensar uma forma de você usar a transcrição. Tem um recurso do Atlas que eu desconheço mesmo, eu tentei localizar e não vi funcionando, que eu até tentei fazer aqui, que é a transcrição multimídia, que aí seria casar texto com o vídeo, né? Mas eu ainda não vi isso funcionando, tá? Mas esse foi o Isaías também colocou aqui. Aqui o Adilson deu uma contribuição, ó, não há limites para poder fazer comentário, né? As limitações da versão free ele já resgatou para a gente aqui lá do site, ó, 10 documentos primários, é o limite que a gente está trabalhando aqui agora, 100 citações, as quotations, né? Segmentos de dados que a gente foi marcando, 50 códigos, 30 memos e 10 redes, né? E aí o backup fica desabilitado, né? Aí o Adilson tem que ser memo mesmo, é isso mesmo, é o recurso que tem. Mas aí, isso que eu ia te perguntar é o seguinte, Adilson, é o memo na delimitação do segmento ou é o memo lá de fora enquanto aquele caderno de campo que você indicaria? Não, você pode fazer um memo linkado ao documento. Mas o que é interessante levantar, se o conteúdo escrito é o que vai ser analisado, não há necessidade de colocar vídeo. Coloca um documento com a transcrição. Sim, sim. Entendeu? Porque senão a gente vai ter o vídeo, a gente só vai ter mais um documento em que somente o texto daquele vídeo vai ser analisado. Sim. Aqui, nesse caso, a opção de trabalhar com vídeo e com áudio é de você entender que no seu desenho de pesquisa você não precisa da transcrição ipsiliteris do conteúdo, e sim fazer reflexões sobre o conteúdo em forma de comentários e memos. O memo serve exatamente para isso, né? Vamos dizer assim, são chamadas para na hora que você for escrever, você lembrar, né, exatamente o que você vai colocar lá na sua discussão analítica, né? Eu também uso nesse sentido. O Gabriel perguntou lá se esses comentários e esses memos, eles são resgatados na rede, e eles são resgatados sim, sendo que no momento que o Marcinho estava fazendo lá a rede,
ele optou por só resgatar as citações, que são as quotations, que ele categorizou nos códigos. Mas ele pode colocar lá para adicionar todos os vizinhos, por exemplo. Uhum. Deixa eu mostrar isso aqui. Tá. Deixa eu ver só aqui, ó. Porque eu tenho na dimensão profissional. Deixa eu ver aqui. Mas o que o Gabriel está querendo é que a pesquisa, o Adilson, quando ele for naquele ato, aqui é a primeira coisa que eu fiz lá, digital, pum, se ele vai pegar o que está no memo, entendeu? Mas aqui, ó, Sim, pega. eu posso adicionar os vizinhos todos, ó, né? Tem os memos aqui, todos em comum. Ah lá, ele já colocou aqui, ó, que é o do vídeo, ó. Mas repara, não tem como ele mostrar o vídeo aqui, né? Mostrar no... Nacional de Educação. Aí está mostrando o documento lá. Mas aí, Marcinho, se você inserir o comentário aí, ele vai aparecer lá. Ah, mas aí eu tenho que fazer na mão. Sim. Aqui, porque quando você clicar aqui nesse 9.2.1, ele vai aparecer, ó, comentário aí embaixo, tá vendo? Não, mas aí, tá vendo? Ele não fica aqui. Né? Na versão anterior ficava. Né? Na versão anterior ficava. Este é um comentário para a guia da escrita analítica e tal. Antigamente eu lembro disso, na versão 7 eu conseguia colocar o comentário aqui. Nessa eu não achei também. É uma coisa clica em cima dela, Marcinho, por favor. Ah. Você coloca... Coloca adicionar todos os vizinhos para a gente ver uma coisa, mas tem algo que é para... Não é, eu também tem um lugar aí que é para ele expandir. Deixa eu ver. Que ele expande. Aqui em cima. Aqui. Aqui, Marcinho, já apareceu. É aqui, ó. Né? Quando você pede para ele poder expandir. Onde que a gente está, gente? Só para fazer valer, né? Então, lá na rede, né, no exibir, lá eu posso pedir para mostrar ou não os comentários, ó, que a gente fez, ó. Mas o que ele queria mesmo, Adilson, é que, bom, pelo menos que eu entendi, é, por exemplo, se eu tivesse a palavra chupeta, igual aqui, né, com C-H-U-P-A-T-A, eu fiz propósito aqui, né, coloquei isso no comentário. Se eu vier cá no, cadê meu parte 1? Se eu vier abrir aqui meu Atlas, vier aqui no pesquisar, no projeto, a palavra chupeta, mandar ele caçar, ó, ele já achou aí, Gabriel. Porque está marcado aqui em cima, Marcinho, nome, minimize essa tela, por favor. Tá aqui, ó, nome, conteúdo e comentário. Muito bem colocado. Eu não consegui localizar, né? Vocês viram que eu não consegui. Mas que ótimo, então está resolvido o problema também aí, ó. Ele está trazendo se eu der 2 cliques, ele me mostra onde que está, ó. Tá aqui, ó. E aquela coisa, se eu não preciso da transcrição completa, se eu não preciso da transcrição completa, vamos supor, a Ludmila, que está trabalhando com as séries, e ela não vai escrever a série toda, só vamos supor cenas específicas, eu posso fazer isso em forma de comentário. Exatamente. Aí, Ludmila, foi uma boa essa pergunta do Gabriel aí, ó. Por isso que é bom a gente interagir, pessoal. É muito bom. Essa parte da questão de transcrever, segundo a metodologia que eu estou usando, é legal você transcrever a parte que você vai comentar. Você não precisa transcrever, por exemplo, o episódio inteiro que eu estou trabalhando. Mas, por exemplo, a parte que eu quero evidenciar a habilidade específica da BNCC, eu tenho que transcrever, para que a pessoa veja sobre o que eu estou falando relacionado à habilidade. O Isaías tinha falado algo mais ou menos próximo disso aí. Estou vendo aqui também nos comentários. Mas, enfim, eu acho que deu para dar uma geral nisso, né? Eu não sei e demais. Pelo andar, eu tenho tempo, né? Minha aula na FMG é só às 7 da noite, eu estou tranquilo. Fazer tudo de novo aqui, posso o que for preciso, tá? Mas eu penso o seguinte, para chegar nessa configuração que eu tenho colocado aqui, né? O que eu teria de fazer? Eu acho que é importante só para ver se você fazer um exercício mental com vocês aqui.
Ao invés de codificar, né, só assim, eu teria de, criar vários códigos, né, para cada uma das competências, né, eu teria de criar um código específico. Ou seja, deixa eu ir lá fazer um pedacinho para vocês verem aqui, senão para não ficar um negócio chato também para vocês. Ó. Se eu venho aqui nos meus documentos, né, naquele trecho que eu estava trabalhando lá, né, vou lá localizar, por exemplo, uma habilidade tal. Bom, essa habilidade aqui, eu não posso tratá-la só como uma habilidade. Né? Eu vou ter que excluir e vou falar assim, ó, só que eu excluí todas, né? Ó, tirei essa aqui, né? Excluí todas, não, excluí essa aqui. E essa aqui vai virar a habilidade, vou criar uma nova codificação, que seria a habilidade 1.3.3. Criei, pronto. Aí eu vou numa outra habilidade, essa aqui, ó, vou excluir, né? Vou deslinkar e vou linkar novamente. Peraí. Vou criar uma habilidade só para isso aqui, ó, só para esse trecho. Porque aí o nível de detalhamento de código que eu vou ter, né? Habilidade 2.1.5, né? Vai me permitir a criar uma rede que é exatamente essa aqui, ó. Que aí eu estou identificando ó, a habilidade 1.3, 2.4. A outra não estava como se fosse só habilidade. Então, a rede ia ficar confusa. Ia ficar assim, né? Apesar daqui eu ter dado uma direção melhor do que eu mostrei lá na nossa interação. Né? Porque aí, o que eu estava fazendo? Ó? Cada um dessas citações, né? Dessas quotations, para falar na língua inglesa, ela vai virar uma habilidade. A mesma coisa as competências específicas. E aí sim eu vou conseguir chegar nesse nível de organização aqui, né? Que eu acho melhor. Mas aí é preferência minha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Beleza. Pessoal, ó, o que a gente pode fazer aqui agora? Eu queria mostrar para vocês o recurso de migrar, né? De salvar o documento para migrar de um para o outro, né? Para um poder passar para um outro computador, porque isso é muito importante, né? Para a gente ter cópia, inclusive, das coisas, né? Depois que toda vez que eu encerro meu dia aqui, eu sou bem também, sou bem disciplinado com isso, muito sistemático, eu gero cópia daquilo que eu trabalhei, porque você imagina você perder um dia de serviço no momento que a gente está, enlouquece, né? Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, além de salvar o documento, o projeto, tá salvo, tá? Eu vou fazer uma cópia dele. Como isso? Eu venho em arquivo e peço para exportar. E quando ele me permite exportar, eu posso, né, criar um pacote de projetos que vai pegar todos os meus dados e mídias, né, e vai poder ser incorporado em outro Atlas, né, ou eu posso criar um projeto bundle, que eles chamam aqui, né, que vai migrar entre o Atlas e outros tipos de software. Então, eles estão dando abertura para fazer, desde que outro software qualitativo ele consiga fazer a leitura. Né? Então, eu geralmente gero os dois, para não ter problema. Então, ele me pergunta onde que eu quero gravar a minha cópia, né? Eu geralmente jogo na área de trabalho, depois eu dou o encaminhamento. Ele já salvou, e aí lá no trabalho, ó, ele já colocou aqui para mim, ó, parte 1 Marcinho com o projeto lá. Ele já me está falando que é um arquivo de 20 mega. E esse arquivinho eu posso mandar, por exemplo, para o Gabriel vai pegar na casa dele e vai mandar incorporar, né? Ao invés de exportar, ele vai importar no Atlas dele. Pronto, já vai aparecer tudo que eu fiz lá pro Gabriel. Basta ele mandar abrir lá na casa dele, tá? Enfim, eu acho que para a gente a não ser que vocês desejem, né? Eu acho que a última coisa que seria interessante talvez mostrar aqui é os relatórios que dá para gerar, né? Deixa eu ver aqui E aí eu queria também escutar vocês aí se precisa de repetir alguma coisa. Link estava com problema da interface, eu sinto muito, Link, de verdade. Deixa eu só ver aqui, no Document Manager. Então, olha só. Aqui nessa aba início, né, eu tenho os documentos.
Então, quando eu clico aqui, ele abre o gerenciador de documentos para mim aqui, tá? E aqui eu posso gerar relatórios, ó. E esses relatórios, né, posso incluir, né, eu posso exportar para Excel também, né, mas eu posso criar, quero pegar todos os comentários, né, as citações, né, com os comentários associados, os memos criados para essas citações, né, o tipo de conteúdo, e peço ele para gerar o relatório. O que ele vai fazer? Ó? Ele já me pega aqui, ó, que 1 é áudio, 0 citações, e aí, ó, quando tem associações, olha lá, ó, ele pegou lá no documento 7, né, os trechos, né, a citação, de onde que ela veio direitinho. Eu quero mostrar o do vídeo, que ele coloca a captura, né, do vídeo, ó, olha lá, o trecho do vídeo, né? Se fosse a imagem, ele incorporaria um pedacinho da imagem aqui que eu tivesse destacado. Eu nem mostrei isso, o Gabriel perguntou do vídeo, né? Mas se é de uma foto, Gabriel, né? Deixa eu abrir aqui para vocês verem também, ó. Eu posso selecionar, né? Deixa eu aumentar aqui a foto. Eu posso selecionar, ó. Vamos pegar esse boneco aqui, ó. Pronto. Falar que esse aqui, ó, abrir codificação, é presidente. Olha lá, já marcou uma parte da imagem que tem lá o presidente. Se eu fechar, ó, como ele está tratando de imagem, como eu for no meu código lá e pedir presidente, ele já resgata para mim lá a imagem, né, e o trecho que ela está destacado. Se eu pedir um relatório disso, igual eu fui anteriormente, ele vai trazer só aquele trechinho, quer ver? Ó? Documentos, vamos gerar um relatório. Deixa eu ver, conteúdo, comentários, conteúdo. Tá, códigos, gera um relatório para mim. Tá lá, ó, o documento e o presidente, ó. Aqui está o documento, mas ele só pegou para mim o conteúdo da citação do presidente, ó lá, código, presidente. É fantástico, eu acho muito poderoso isso, porque a gente tem um nível de detalhamento, né, que permite agilizar muito o nosso trabalho. Enfim, deixa eu devolver a palavra para vocês aí, para a gente poder escutá-los e ver se a gente tem alguma outra coisa para poder cobrir, ou tentar cobrir, que a gente não sabe tudo também não. Mas eu acho ótimo, foi ótimo, e eu acho que a gente fecha com várias possibilidades aí para diálogo para todo mundo, no sentido de ter uma diversidade de ferramentas para usar para pesquisa. Então, eu quero agradecer e acho